Olá, amigos e amigas. Que bom esse nosso encontro novamente. Está sendo muito bom. Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente, agradecendo, parabenizando por esse trabalho. Mas a gente ainda continua contando com vocês para compartilhar. A gente pede que vocês divulguem nas suas redes, né? No Facebook, no Instagram, lá no YouTube, né? Bater o sininho, o comentário, porque a sua participação é que vai fazer esse projeto crescer. E na última live a gente falou, né, da importância da participação, porque às vezes as pessoas estão recebendo, né, esse presente aí, mas não quer passar o presente, né? Não quer compartilhar esse presente aí que é o conhecimento. Então vamos divulgar mesmo, vamos compartilhar, vamos comentar, pode dar sugestão para a gente, né? Então estamos muito felizes com esse projeto, estamos começando nesse trabalho aí que com o tempo a gente sabe que a gente planta, mas tem que cultivar, né? Então você vai ajudar a cultivar. E cada vez que você tem acesso aí, seja, né, no Instagram, seja no Facebook, no YouTube, você vai ver uma forma de você passar isso para frente, compartilhar. Quanto mais você divulgar, mais nós vamos é, ajudar também outras pessoas. E hoje a gente tem uma temática muito importante que a gente já sinalizou na nossa última live, no nosso último encontro, a gente falou sobre a questão de trabalhar as perdas. Então, hoje a gente traz perdas, né, na família, principalmente a perda mais difícil, que é o luto, né? Está enlutado. Como trabalhar o luto, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco dessa situação difícil. Mas é uma reflexão para todos nós, inspirado no próprio Mestre de Nazaré, Jesus, que nos ensina como lidar com essa situação dessa passagem, né? Então, eu sou o padre Aguinaldo Luiz, sou parapsicólogo, clínico, né, e orientador, estudioso dessa área há mais de 20 anos. E é com muita gratidão que a gente encontra com você mais uma vez, e já convidando você para estar sempre conosco, né? É uma alegria poder contar com vocês. E nós queremos, né, primeiro, saber que todos nós lidamos com ganhos e perdas. A vida, a gente ganha a vida, mas também vai chegar um momento de perdê-la. A gente ganha, né, talentos, para ser também compartilhado, é para ser oferecido. Né? O Criador coloca para todos nós a inteligência, a sabedoria para compartilhar. A gente não pode ficar retendo, ficar apegado às coisas que o Criador nos dá. É para ser oferecido em benefício de todos. Então, essa é a premissa desse nosso encontro, né? Ganhar e saber perder, em todas as áreas. Né? A gente tem que saber ganhar e perder, não pode acumular, né? O conhecimento, se eu ficasse acumulando esse conhecimento da parapsicologia só para mim, não seria de grande valia, né? Está se tornando de grande valia porque eu estou compartilhando com muitas pessoas, até mesmo nas minhas reflexões na comunidade, na minha homilia, eu falo muito de coisas da parapsicologia, que é o poder criador de Deus que está em nós, a mente, né? Essa força que Deus nos dá, a inteligência, os dons, né, do Espírito Santo, né, a ciência, o discernimento, né, a sabedoria, o conselho. Então, tudo isso é inspirado, né, em Deus mesmo. É Deus que nos dá tudo. E a gente tem que compartilhar, tem que oferecer, tem que fazer essa troca, né? Então, é importante. E a temática nossa, como eu coloquei, são perdas. Né? O que é uma perda? A perda ela é natural. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que é natural perder. Quem não aprender a perder não vai dar conta da vida, não, porque vai ficar preso, né, às perdas, ao passado. Então, a perda é um processo na vida de todos nós. A gente perde pessoas queridas, a gente perde, né, às vezes, coisas materiais, bens, a gente perde amigos, né, assim, ou de uma forma ou de outra, dependendo das circunstâncias, a gente perde, né, em todas as situações da vida. Mas a gente ganha também, então a gente tem que ser grato, né? A gente tem que ser grato pelos ganhos. Os ganhos são maiores do que as perdas. Primeiro, só o dom da vida já é um ganho, né, que não tem nada que pague a vida, né? Não tem valor nenhum material que pague a vida. Então a vida é um dom gratuito, né, de Deus para todos nós.
E o ser humano ele tem que saber, porque nós estamos também num processo de passagem. Ninguém é eterno. Eterno é a obra do Criador, é o Criador de tudo isso que é eterno. É infinito, né? E Deus cria tudo em abundância para nós e nós temos que saber administrar, nós temos que saber trabalhar também os ganhos. Quando a gente perder, a gente não vai ficar no desespero, a gente não vai ficar prolongando o sofrimento, né? Então, nesse nosso encontro, a gente vem trazer para vocês os conhecimentos da parapsicologia que, às vezes, nós nos encontramos perturbados com as perdas. A pessoa adoece com as perdas. Quantas pessoas que ficam de luto a vida toda, né? Depois que perde um pai, a mãe, um filho, né? E todos nós já passamos por essa experiência de perder alguém, um amigo, né? De perder alguém da família, um tio, uma tia, uma avó, um avô. Às vezes, eu mesmo já fui para o reino invisível, né? O meu pai, eu tinha 14 anos, eu perdi meu pai. Então, isso me levou me impulsionou. Eu agradeço, assim, porque foi muito difícil, porque você, 14 anos, é a época que você mais precisa de uma referência de pai, de mãe, né? E eu perdi meu pai, mas ganhei, assim, Deus deu uma mãe que soube conduzir, dedicou, né? Não quis nem saber de outro relacionamento, cuidou de nós, 5 filhos, e ela deu conta de nos educar, né, de cuidar da educação religiosa. Ela fez o melhor dela para que ninguém substitui, né? Mulher não substitui o marido. Mulher nenhuma substitui pai. Fica um vácuo. E esse vácuo a mim mesmo me afetou muito, porque eu ficava questionando, né? Por que, que as pessoas morrem precoce? Por que, que as pessoas, né? E aí eu fui estudar filosofia, teologia, encontrar resposta. Encontrei resposta, né, mais forte, assim, quando eu comecei a estudar e fazer terapia. Eu procurei, na época, a psicanálise, procurei a, a parapsicologia e estudava muito, né, desde novinho, gostava muito de psicologia. E isso me ajudou muito assim, a não se perder, né? Porque muita gente, às vezes, a gente perde um ente querido, a gente acaba morrendo também. Mesmo que não morre fisicamente, mas fica morto, né? Nem não dá conta de mais nada, fica triste, a pessoa fica infeliz, vai para os vícios, e a pessoa se destrói com a perda. Mas a gente tem que saber que todos nós somos únicos. Todos nós nascemos, a gente vem a esse mundo, mas a gente é único. A gente tem a nossa individualidade, e cada um também vai ter seu tempo. Então não é porque tem gente que natimorto, nasce e morre. Tem gente que vive meses, tem gente que vive anos, tem gente que vive décadas e décadas. Então a gente encontra pessoa com 70, 80, 90 anos, cheia de vitalidade, de alegria. Então isso aí cabe só a Deus. Nós, comedores de feijão, não podemos querer meter a colher nessa questão, no mistério, né, da nossa passagem. Então a gente tem só que agradecer, por mais que a gente fique querendo saber, especular o que, que acontece depois da morte, tem vários estudos e tal, mas tudo mais interpretação humana, mais especulação humana, né? Mas é um mistério mesmo. Só cabe a Deus. O reino invisível só pertence ao Criador. Então nós não podemos ficar inconformados, revoltados, nós temos que aceitar o plano da criação. Nós temos que aceitar a vontade do Criador. O próprio Jesus, ele foi humano. É humano chorar quando você perde um ente. É humano você ficar triste, mas tem que ser temporariamente, provisório. Não pode ser uma coisa prolongada. Não pode ser algo assim que você vai ficar. Agora a sua vida é ficar um ano, entra ano e sai ano, você ficar ali todo dia vai lá no cemitério chorando. A vida continua. A vida tem que continuar para nós que ficamos. E a pessoa que está no reino invisível, ela quer que a gente viva, né, o tempo que Deus dá a cada um de nós e a gente saiba agradecer por esse tempo. A gente saiba valorizar a nossa vida. Porque às vezes, sem perceber, a pessoa já está caminhando, né, para a morte, alimentando mal, dormindo mal, estressada, em desarmonia, né?
aí ia tá caminhando, né, para o seu próprio velório, né? Ia estar caminhando para o seu enterro. Então, a gente tem que acordar para a vida. Então, a gente tem que viver a cada dia intensamente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem sabe do dia amanhã? Ninguém. Então, a gente tem que viver bem hoje, amar as pessoas, respeitar as pessoas, fazer o bem para a nossa família, fazer o melhor que a gente pode no nosso trabalho, na escola. Então, a pessoa viver já tem muita gente, infelizmente, já caminha, né? E sem ela perceber, ela já está programada para. Já vai morrendo aos poucos, né? Já vai se entregando aos poucos, não tem aquela vitalidade, não tem aquela, né, alegria de viver. A pessoa fica esbarrada, fica é, só reclamando, né, da vida, só murmurando. Então, isso não faz bem para a saúde, não faz bem para a vida. Então, Jesus, ele veio testemunhar: eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, né? Vida feliz. Então, é, todos nós precisamos, né? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, a gente tem que plantar vitalidade, alegria, colocar os nossos dons, os talentos, né, a serviço de nós mesmos, né, o amor próprio, a serviço da família, a serviço de todos, para o bem de todos. Então, todos nós precisamos, né, saber que tudo passa, né? Então, as perdas faz parte, é natural, faz parte da passagem. Então, às vezes a gente ganha algum bens, mas esses bens eles vai ter sentido se a gente transformá-los em benefício, né? O bem financeiro, tudo tem que ser para o bem, para, né, administrar, para buscar conhecimento. A gente tem que investir no conhecimento, né, e na sabedoria, investir numa boa alimentação, na qualidade de vida da família. Então, tudo passear, confraternizar, curtir as pessoas. Então, não adianta a pessoa ter muitos bens materiais e ser intragável, né? Não consegue conviver com ninguém, não consegue dialogar, não está feliz, né? Então, os bens materiais é uma dimensão, é apenas uma dimensão. E tem para todo mundo, né? Deus criou tudo em abundância. Então não precisa de ficar brigando, não precisa de ficar disputando, né? Os bens tem para todo mundo. Nós é que às vezes vivemos numa sociedade, né, hipócrita, uma sociedade que não sabe ser solidária, que não sabe dar oportunidade para todo mundo, né? Mal gestores, maus administradores. E na última live que nós falamos assim dessa questão dos vícios, né? Então nós estamos viciados a viver, também a não saber administrar. Então, a gente não sabe perder. Até mesmo nós temos que aprender, né, as perdas, não só emocional, financeira, mas também as perdas, né, de ente querido. Nós temos que administrar isso para seguir em frente. Temos que aprender. E a gente aprende estudando, a gente aprende compartilhando, né? A gente aprende obtendo cada vez mais espírito ativo, né? Nós temos que ter uma espiritualidade forte, nós temos que confiar no ressuscitado, né? Nessa força. Então a gente não vai ficar prolongando, né, a morte de Jesus na cruz, né? Ele passou por isso só ele passou pela cruz, passou pela morte, mas ele venceu, ressuscitou. Então, a energia da ressurreição é a energia da vitalidade, é a energia da criação, né? É a energia da libertação também, da cura. Então, a ressurreição, né, para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos no Espírito, né, que evolui, a gente não vai ficar preso na morte. A morte, nós temos que vencer a morte. E humanamente, com o próprio Jesus, ele chorou lá com a morte de seu amigo Lázaro, né? Ele foi solidário com Marta, com Maria, né, sua irmã. Então Jesus mostra para a gente o poder também de ter sentimento, né? Nós não podemos ser insensíveis. E hoje você vê que está aí uma destruição, guerras, né? Uma matança, violência nas grandes cidades. Então nós estamos precocemente destruindo a vida. Isso não agrada a nossa espécie, não agrada a ninguém, né? Destruir, autodestruição ou assassinatos, né? Isso é trágico para a nossa espécie. Então nós temos que preservar, né,
Nós não podemos sentir ameaçados a sobrevivência do indivíduo e nem da espécie, né? E a parapsicologia trata muito disso, de cuidar da sobrevivência, né, do indivíduo e da espécie. Então nós temos que preservar a vida, né? Nós temos que cuidar da vida. E nós temos que viver bem na família. Nós não podemos deixar que nossa família fique vivendo angústia, tristeza, né? Eu tenho experiência, eu perdi um irmão, ainda jovem, né? E minha mãe, ela nos ensinou a vencer através da espiritualidade, da fé. Ela nos ensinou é difícil, igual meu irmão, mas ele era contemporâneo, a gente vivia muito junto, a gente socializava junto, jogava futebol. Ele morreu bem muito novo, né? A gente passeava junto, então foi uma perda difícil, mas assim, a espiritualidade e o conhecimento, né? E a referência de uma mãe que, igual Maria, quando Jesus na cruz, imagina o sofrimento de Maria, do seu filho na cruz, crucificado, condenado. Jesus não morreu de dor de barriga, né? Jesus não morreu assim do nada, né? Ele foi assassinado, né? Jesus morreu porque ele veio trazer a boa notícia. Então, os malvados, né? As estruturas de morte, né? As estruturas do poder maligno é que destruiu a pessoa de Jesus. Então, Jesus ele foi condenado, foi julgado. Então, tem pessoas que continuam prolongando, sendo esse Cristo, né? Sendo maltratada a sua vida pela ambição de alguns, né? Pelo poder que que não traz benefício para todos, mas um poder egoísta, né? O assassinato de vidas pelo poder. Então, o poder tem que estar a serviço, né? De todos, do bem. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, a gente parabeniza aí a você que está curtindo, participando conosco, e sabendo que o luto é um estado mental, emocional, psicológico. E também está muito ligado aí à espiritualidade, que a pessoa fica, às vezes, até revoltada, né? Às vezes tem religiões que não contribuem para ajudar os seus membros a vencer o luto. Então, o luto, ele passa, ele pode ser patológico também, né? Igual eu coloquei, pode gerar tristeza, angústia, pode gerar, tem gente que tem medo, né, da morte. Às vezes tem pessoas que estão vivendo assim, parecendo que uma correria, parecendo que está correndo não é da morte, mas está correndo da vida, feliz, está correndo uma vida tranquila, né? A pessoa agitada demais, é um desespero humano. É um medo, o medo de adoecer, o medo de morrer. E sempre eu coloco que o que me levou a estudar parapsicologia foi o medo de adoecer, o medo de morrer. Eu era muito ansioso, agitado, né? Era insegurança. Então, alguma coisa, Alexa, que você quer perguntar, você quer falar? Tem alguma coisa que... O que você acha dessa questão da morte, assim, gera medo? Como que as pessoas podem perceber que o sentimento delas é a partir dessa perda? Às vezes a pessoa pode confundir uma depressão com algum trauma passado, com algum outro sentimento, né, de ansiedade. Como que ela vai perceber e diferenciar esses sentimentos? É importante, porque a gente sabe que a ameaça à sobrevivência gera sentimento. Cada pessoa vai administrar esse sentimento de uma forma diferente. Tem gente que já vive, assim, às vezes, vivendo um sentimento, né, de tristeza, de angústia, de perda, né? Às vezes a pessoa não está preparada para perder nada. E principalmente quando perde, né, alguém muito querida, né, um ente familiar. E aí cada um de nós enfrenta isso de uma forma diferente. Às vezes somos vários irmãos, uns já administram isso com mais facilidade, é mais pragmático, né? Mais objetivo, mais realista. Agora tem outros que é mais idealistas, mais sensíveis, né? Já são mais é, sensitivos, né? São mais emotivos. Então, a gente tem que respeitar também o sentimento de cada um, e esse sentimento assim não pode gerar doença, não pode ficar fixado nesse sentimento. Às vezes tem que buscar até mesmo ajuda. Então, por exemplo, eu acompanho uma senhora que vem, né,
de um luto prolongado. A pessoa, anos e anos, mais de 5 anos, que perde uma pessoa, perde um filho, e ela continua ainda vivendo o luto, vivendo o sofrimento, aí precisa da cura. Ela precisa ser curada. Ela precisa de ser transformada. E eu, ao fazer esse atendimento a essa pessoa, eu estou percebendo que não precisa da pessoa sofrer tanto, porque ela estacionou num sentimento dela, um sentimento ficou prisioneira de um sentimento muito ruim, porque ela tem um esposo dela, ela tem mais filha, ela tem netos, ela tem amigos, ela tem a comunidade. Ela não perdeu tudo, ela ganhou muita coisa, porque às vezes a gente perde, até mesmo a mãe perde um filho, perde a gente perde o pai ou a mãe, mas Deus nos deu tanta coisa além deles, né? É uma perda muito forte, mas a gente tem que saber que nós tem muita coisa. Deus nos dá muito mais do que, né, um pai e uma mãe. Ele nos dá irmãos, nos dá tio, tia, nos dá amigos, nos dá inteligência, nos dá talento. Então a gente não pode ser ingrato com o Criador, né? A gente tem que superar isso aí, porque faz parte do plano do Criador. E a gente está passando por esse mundo. Ninguém está aqui eternamente. Todo mundo tem que saber que nós estamos passando. Vai chegar a hora de cada um de nós. Então, nós estamos fazendo essa reflexão e apresentando para vocês a, a necessidade da gente refletir e amadurecer sobre essa questão. Porque a gente tem que aprender a perder. A gente tem que. Quando a gente ganha, a gente não fica feliz, não fica, mas a gente também tem, não precisa ficar por mais que a gente fique chateado, mas a gente não precisa ficar prolongando, adoecer por conta de uma perda, né? Seja qual for. Porque a vida a gente tem que enfrentar a vida, né? Os desafios da vida. Se eu estou ali transtornado, na angústia, na tristeza, depressivo, tem gente que entra em depressão. Quantas pessoas eu atendi depressivas por conta de uma morte de um ente querido? Ficou parado naquele ponto ali na mente. Aí tem que ser trabalhado a mente da pessoa. E eu atendo essa senhora que perdeu um filho, né? E ela foi ter um amigo padre que indicou, pediu que me procurasse, né? Porque já estava sendo patológica, ela fez vários tratamentos e nada, né? Uma frequência no cemitério direto, assim, ela não conseguindo, né? Chorando muito, muito triste, muito revoltada, até mesmo com a fé. E aí a gente conseguiu ajudá-la e ela está avançando muito, já tá, eu estou muito feliz que ela está já animada, já está pensando, né, nos outros filhos, nos netos, já está, né, pensando também que tem que a missão dela, né, que ela tem que continuar a missão dela. É uma pessoa muito sábia, eu fico feliz assim que a gente aprende muito com essas pessoas. Às vezes elas estão apenas passando por um momento difícil, estacionou naquele, mas tem tanto potencial. É uma guerreira, tem uma história, né, de vencedora. E às vezes a gente vai estudando a história, no caso assim, estudando a pessoa, ela tem traumas, né, de rejeição, de ameaça também de morrer. Então esse ponto, né, essa dimensão de perdas, às vezes é muito difícil, porque a pessoa já perdeu, né, perdeu, não teve referência de pai nem de mãe, já perdeu ali, né, correu o risco também de morrer, um parto difícil. Tudo isso, né, são temas da parapsicologia, né, que trabalha mais profunda a causa. Então, dentro da vida, dentro do dia a dia, todos nós, gente, todos nós vamos passar por esses momentos. Então, a gente tem que fortalecer mesmo. Fortalecer a espiritualidade, fortalecer o poder mental, a saúde física. Se a gente investir em saúde, se a gente investir também. Eu mesmo já programei, eu estou focado na ressurreição. Eu não estou focado em morte, em sofrimento. Eu estou focado na energia da ressurreição. Eu estou focado em viver cento e tantos anos. Você tem que colocar na sua cabeça, você quer viver. Então, quando você coloca assim, você já vai, a sua subconsciente vai te levando, né, a qualidade de vida, a cuidar melhor da vida, a estar mais tranquilo, desacelerar, né? É sempre eu bato nessa tese, né? Se a gente não aprender a parar, a gente não chega aos cento e tantos anos, a gente não chega a alcançar os nossos projetos, né? As nossas conquistas, as nossas realizações. A gente tem que fazer isso com calma. Não é a ansiedade, o desespero. A gente tem que, né, dar um sossega-leão aí, né? Aprender a respirar, aprender a acalmar. Está todo mundo nessa corre-corre, nessa velocidade, né? Até mesmo um tema, né? A gente pode
estudar isso aí para frente com vocês, né? Questão do desaceleramento, né? Tá todo mundo acelerado, todo mundo agitado. É um tema aqui de estudo que nós vamos mais para frente oferecer alguns cursos, né? Oferecer algo assim para a gente aprofundar mais, ajudar mais aquelas pessoas que mais precisam, que estão na nossa família. Nossa família precisa ser, a gente precisa aprender a ajudar a nossa família. Então é importante, pois não, Alexia? A gente, inclusive, recebeu, padre, uma mensagem no nosso suporte de uma menina falando que a tia perdeu o esposo, o tio dela, né? E ela gostaria de saber de que forma que ela pode ajudar, né? Como que a família pode participar e ajudar nesses momentos. A primeira coisa, a família, né, ela tem que ter uma espiritualidade, seja qualquer religião, porque senão a gente vai encarar isso como ficar revoltado contra Deus que tirou aquela pessoa. Mas Deus não tira ninguém, ele está apenas fazendo a gente uma transformação, uma mudança, né? Porque o próprio Filho de Deus, ele veio aqui para ensinar a gente. Na casa do Pai existem outras moradas, então tem um reino invisível. Então esse corpo material, ele vai passar mesmo, né? A cada dia a gente não está perdendo ali, né? A gente não está ficando velho, a gente vai desgastando, né? Seja em todas as áreas da nossa vida, a gente vai tendo um desgaste, mas a gente não pode ter um desgaste mental nem espiritual, tem que estar com a mente ativa. Então, com certeza, irmãos, aí, essa família que está enlutada, o luto tem um tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo, né? A gente não pode exigir também que a pessoa. Tem gente que já morre no outro dia, o outro já está até casando com outra, já está preocupado brigando por conta dos bens, aquela confusão. E tá assim, entendeu? Então o outro às vezes não vale nada, né? É só hipocrisia, né? Aparência, né? Às vezes já a pessoa nem esfriou direito, né? Já está brigando, já está preocupado com quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar. Ninguém construiu nada e está brigando, porque o outro que lutou, que deu a vida ali para conquistar as coisas, às vezes os filhos estão brigando, os irmãos estão brigando, aquela brigaiada, né? Aquela confusão. Quantas pessoas que eu já atendi também como padre, né? Para resolver problema de inventário, que estava aquela guerra, né? Na família. Para que isso? Você também é competente, você é capaz de conquistar muito mais, entendeu? Invista em você, desenvolva suas potencialidades, não precisa ficar brigando nada de ninguém, não. Então, às vezes, se tem muitos bens, né? Às vezes vai gerar guerra, vai gerar briga. Então, a gente tem que ter o necessário, que é alimentar bem, dormir bem, ter um seu recanto, um lugar, né, de harmonia para sua família unida, né? Para que vai ficar esse egoísmo, essa ganância, essa guerra? Então, então nas famílias, igual no caso, assim a gente perde uma pessoa querida, tem que saber que tem que se ajudar. Então a família tem que, né, rever também. Às vezes a morte ela abre caminhos da família nascer de novo, da família aprender o caminho do amor, né? A buscar Deus. Às vezes a morte ela abre as portas. Às vezes quando morre alguém assim, dá um impacto, mas às vezes vai mudar, vai transformar, vai estabelecer outras crenças, né? A gente tem que mudar. Às vezes a pessoa vai buscar Deus, né? Quantas pessoas, às vezes, quantas pessoas que quando perde um ente querido, ela transforma, ela vai amar mais, ela vai transformar a sua vida, ela vai valorizar a vida. Então é isso aí. Então, quando a pessoa também encontra, né, mais dificuldade, busca ajuda, busca uma orientação espiritual na comunidade, busca um padre, busca um vizinho né, que já passou por muitas dificuldades muito maior, né? Então a gente tem que quem busca acha. Se você buscar a morte, você vai encontrar a morte. Se você buscar a vida, você vai encontrar a vida. Se você vai buscar o vício, você vai encontrar o vício. Você busca pessoas maravilhosas, você vai encontrar pessoas maravilhosas. Então você que tem que parar, pensar, avaliar a sua vida, refletir. O que você está atraindo confusão? O que você está atraindo risco de morte? O que você está atraindo muitas perdas? Então as perdas, elas têm que nos ensinar. A gente aprende perdendo. A perda, a gente tem que. É tipo o aprendizado. A gente tem que, às vezes, errar para aprender, mas não precisa permanecer no erro. A gente não precisa permanecer perdendo. A gente tem que permanecer focado em ganhar. Mas o ganhar valores primeiro, valores espirituais, valores morais, valores éticos, respeito à vida. Isso aí que é essencial para o ser humano viver bem. Bens materiais, nós temos que ter também, aprender a administrar. Inclusive, veja bem, você que está nos ouvindo, segunda-feira, vamos ter uma live falando
como administrar os bens materiais. Olha que bacana. Você vai perder? Não vai, né? Então fique atento, anote aí, segunda-feira, na próxima segunda-feira, vamos. Não, esse vídeo aí vai ser. Não, eu estou falando, nós vamos trabalhar os bens. Ah, o outro tema? Na segunda-feira vamos trabalhar sobre os bens, como administrar os bens financeiros. Alex, não é isso mesmo, Alex? Correto. Aí então, segunda-feira vai se preparando, se organiza aí, faz uma pipoca, né? Mas não toma kisuke, não. E não toma Coca-Cola, não. Pelo amor de Deus, não toma refrigerante, não. Isso mata. Você está condicionado a... É um veneno. Depois você está no caixãozinho, ou tem alguém no caixãozinho na sua casa, você vai ficar naquele desespero. Mas, às vezes, um câncer, né? É tanta doença aí que está tomando conta aí. Por quê? Nós estamos alimentando mal, comendo mal, bebendo mal. Inclusive, nós vamos trazer aqui uma especialista para nos ensinar. Vamos ter uma live de uma especialista que vai nos ajudar como mudar essa cultura, né? Como a gente alimentar melhor. Então, juntamente com a parapsicologia e a ciência da nutrição, nós vamos fazer esse casamento aí, nós vamos oferecer para vocês aí, porque nós vamos querer compartilhar, ajudar vocês e ajudar nossas famílias a salvar, a libertar também desses, né, desses hábitos, né, desses vícios, né, que estão destruindo e matando todo mundo. Então, gente, alguns aspectos assim que ajuda a pessoa e como ajudar uma pessoa, não é porque eu estou na área não, mas a parapsicologia ela vem trazer assim, alguns aspectos que vai facilitar esse processo, vai abreviar o processo. Então nós temos métodos, técnicas que vai ajudar a pessoa a superar esse luto com mais facilidade. Então, eu estou nessa área porque eu sou vítima também, eu perdi meu pai, né, precocemente, eu tinha 14 anos, e eu fui enfrentar essa questão aí. Então, fui parar no seminário, fui parar buscar na religião, na espiritualidade, na vocação, fui procurar em outras áreas também, como a psicologia, a psicanálise, a parapsicologia, e adquiri muitos conhecimentos e estou aí compartilhando. E agora eu quero que você também aprenda a compartilhar, não vai ficar egoísta, né? Recebendo tudo isso e vai ficar só com você. Isso não está legal, não estou gostando. Né? Nós estamos com um grupo, eles estão trabalhando, né? Preparando os vídeos live, estão, né, estudando. Nós estamos querendo oferecer muita coisa muito melhor para vocês. E aguarde que vai vir muita coisa boa. Nós estamos nos preparando para. Né? Agora você pode, né? Você pode compartilhar, não pode? Você pode dar no YouTube, fazer, né? Se inscrever no YouTube. Você pode apertar o sininho, pode dar um joinha, porque isso aí vai ajudar o YouTube a divulgar nosso conteúdo também. Então, você tem condições de fazer isso, não tem? Você pode divulgar aí, avisa seus amigos na sua comunidade, né? Como está interessante. Agora, se você não está gostando, aí não divulga, não. Mas se você está sendo bom para você, divulgue para os seus vizinhos. Não, mas está interessante demais. Tem um parapsicólogo, o Padre Aguinaldo, de boca em boca também. E também aí está aí na sua mão aí o instrumento, né? Onde às vezes você fala com o mundo todo, às vezes fala de tanta coisa inútil, fala, né, fica difundindo tanta coisa ruim. Vamos, né, a conscientizar, vamos nos unir, vamos difundir coisas boas. Então, em relação ao que a Alexa colocou aqui, essa questão, né, dessa família que está sofrendo com luta recente, aspectos que dificultam, infelizmente, o medo também, porque às vezes a gente também morre alguém, a gente fica com medo de ir no mesmo, né, de morrer também precocemente, né, de ir naquela mesma direção, mas não, cada um tem seu tempo. E a gente tem que continuar a vida, então a gente tem que ter uma boa orientação, a gente tem que respeitar o tempo, né? Nada melhor que o tempo para curar a gente, né? O tempo cura tudo, as perdas, né? Então às vezes você perde o namoro, perde, né? Né? O relacionamento não dá certo, perde alguém ali na questão conjugal, mas segue em frente, a vida segue, né? Então a gente ou perde, né, uma pessoa, né, fisicamente vai embora, a morte, né? Mas a gente vai ter que seguir em frente. A gente tem que continuar a vida. Então o que facilita também é a pessoa, né? Não podemos apegar nada nesse mundo. Tudo é provisório. Né? Então a gente tem que sair desse condicionamento, né? A gente tem que saber que tudo é provisório. A gente não pode ficar
a sociedade, às vezes, nos deixa muito prisioneiro de tudo, né? Então a gente não pode ficar, a gente tem que ser livre. A pessoa liberta, a pessoa que vai seguir em frente. Até mesmo se você está vivendo alguma situação difícil, amargurada, está sofrendo, então nossos vídeos, nossas lives, os nossos conteúdos que estamos jogando aí nas redes sociais é para você SOS cura mental, curar a mente, libertar corpo e mente saudável. Então, ficam atentos aí. E alguns aspectos que dificultam é, outro aspecto que dificulta é a pessoa, né, ela não se preparar espiritualmente. Então, eu estou sempre batendo essa tecla porque a espiritualidade, a fé no Criador do Universo, isso aí nos leva a evoluir, a transformar, a não ficar prisioneiro, a não ficar enlutado aí anos e anos, né? E procura ajuda, procura, né, o seu orientador espiritual, né, seja o pastor, seja lá o pai de santo, seja o padre, seja quem quer que for que tem uma estrutura para te ajudar também. Ajuda profissional, né, às vezes é necessário. E tem que tomar muito cuidado para não ficar remediando, tomando remédio a vida toda, né? Antidepressiva a vida toda aí. E eu tomando ansiolítico, tomando tanta droga que vai te matando aos poucos. Então, segundo a parapsicologia, a nossa mente tem o poder de nos curar também, de nos libertar, de nos compreender e de nos livrar. Então, agradeço aí, já estamos, né, avançados aqui no nosso reflexão, mas a gente agradece muito a sua participação e o que facilita a gente, o que a parapsicologia tem a oferecer é encontrar a causa, né? A causa do seu luto, né? A causa que você não sabe perder, egoísta também, a sua mania de possessão, né? De quer possuir tudo, quer possuir as pessoas, precisa de um tratamento, precisa de ajuda. E a parapsicologia ajuda a programar e reprogramar. Então, respire fundo aí e agradeça. Agradeça pela sua vida, agradeça tudo que você tem. Então, pare um pouquinho, respire fundo, inspirando pelo nariz, segurando e soltando. E vai mentalizando agora as pessoas que você já perdeu na família. Respire fundo, feche os olhos. Lembre das pessoas e prepare um paraíso para essas pessoas. Confie no Criador do Universo, no reino invisível. É de poder infinito esse reino. Imagine bem agora, reflita um pouquinho aí de olhos fechados, respirando. Vai mandando embora todos esses sentimentos ruins. Vai mandando embora todas as suas preocupações, seja qualquer perda de um ente querido, seja uma perda financeira, você que está aí, às vezes, né, sofrendo, sentindo ameaçado a sua família, respire fundo e vai expulsando todos esses sentimentos ruins, vai acalmando, porque com calma tudo se consegue, tudo se resolve. Grava aí na sua mente. Calma, que com calma tudo se consegue, tudo se resolve. E vai respirando e vai imaginando também, né, seja a perda material ou financeira, ou seja a perda humana, né, de um ente querido, imagine o resultado maravilhoso, essa pessoa bem, essa pessoa até ajudando, né, a família a vencer o luto, essa pessoa que partiu intercedendo, mandando energia para nós vencer a nossa festa da vida, né, a gente continuar em frente. Então pense um pouquinho nas pessoas que já foram e agradeça por tudo de bom. E se ela fez alguma coisa que não foi legal, você vai mais do que perdoar e compreender que ela não estava feliz, não estava bem. Ela estava impregnada de registros perturbadores. Até mesmo se você foi vítima, né, sua família foi vítima de alguém que assassinou, essa pessoa já foi, esse assassino, esse bandido,
Ele, ele foi convidado para esse mundo para ser bom, mas ele já sofreu, às vezes, ameaça de aborto lá na barriga da mãe. A gente não conhece a história desse bandido, então a gente não pode julgar nem condenar. Cabe a ele mesmo, ao Criador do universo, né? Se ele desobedeceu ao Criador. Com certeza ele não foi obediente ao Criador do universo. Então eu vou estender as mãos sobre vocês, fazer uma oração, mentalizando para cada um, para as famílias que perdeu seus entes queridos, que elas possam libertar e curar. Confiar no Cristo libertador. Confiar na proteção divina sempre, para que você agora receba a luz crística, a luz do Espírito Santo, para libertar você de todo o sofrimento, para que na sua família tenha a prosperidade espiritual, afetiva, relacionamentos sadios, bens materiais em abundância, para que você possa, de agora em diante, amar a sua família, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e a seu próximo. Nós vos agradecemos, louvamos e agradecemos por todos os benefícios. Louvado seja toda a criação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, até segunda-feira, onde estaremos aprofundando continuando um pouco sobre esse tema de perdas, mas vamos trabalhar especificamente do estresse financeiro, que afeta a saúde espiritual, emocional, afeta a família, destrói a família. Então, venha conosco até segunda-feira nas bênçãos de Deus.